Olá, cumprimento a todos e a todas. Meu nome é Maria Isabela Castro Nunes e o título do meu trabalho é Reconhecimento Fotográfico como Meio de Prova, uma análise do racismo estrutural e da seletividade punitiva no Brasil. Esse artigo teve como coautora Vanessa Kathleen do Nascimento Félix e como orientador Reinaldo Alves Pereira. Esse artigo buscou responder o seguinte questionamento de pesquisa: qual a relação existente entre o racismo estrutural e a utilização do reconhecimento fotográfico no inquérito policial? Esse questionamento surgiu da evidência de que a maioria dos equívocos na execução do reconhecimento fotográfico realizados em investigações criminais no Brasil recaem sobre pessoas negras. Justifica-se a escolha desse tema dada sua relevância social, visto que parcela da sociedade se encontra vulnerabilizada e invisibilizada, jurídica, uma vez que se faz necessário questionar a estrutura normativa do reconhecimento fotográfico, e política, em virtude do Brasil ser um país racista, embora ainda impere o mito da democracia racial. Quanto ao objetivo geral, buscou-se analisar a relação existente entre o racismo estrutural e a utilização do reconhecimento fotográfico no inquérito policial. O procedimento metodológico utilizado foi o tipo de pesquisa exploratória e o método bibliográfico. O presente artigo encontra-se dividido em 6 subseções. Em seguida da introdução, apresenta-se a segunda subseção, a qual versa sobre os aspectos históricos sociais da formação racial brasileira e sua interligação com as diversas questões sociais da contemporaneidade. Foi trabalhado ainda o conceito de racismo e suas concepções de manifestação. Já a subseção 3 se debruça sobre a persecução penal, mais especificamente a primeira fase, onde se desenvolve a investigação preliminar, gênero do qual o inquérito policial é espécie. Foi visto que o inquérito policial é um procedimento administrativo realizado pela Polícia Judiciária para servir de sustentação à denúncia ou queixa, conferindo justa causa à ação penal. Já a subseção 4 vai falar sobre o Instituto do Reconhecimento no processo penal. Foi visto que o reconhecimento é um dos instrumentos processuais disponíveis para a produção da prova em procedimento contraditório, que reconhecer é o ato pelo qual se pode verificar e confirmar a identidade de uma pessoa ou coisa que é exibida e que possui natureza jurídica de meio de prova. E que meio de prova são todos os recursos diretos ou indiretos utilizados para alcançar a verdade dos fatos no processo, e que podem ser nominados quando a própria lei lhes concede um nome e inominados quando inexiste designação legal no processo penal. O Código de Processo Penal, nos artigos 226 ao 228, prevê 2 tipos de reconhecimento: o reconhecimento de pessoas e o reconhecimento de coisas. Apesar de não haver previsão legal, o reconhecimento através de fotografia tem se tornado uma prática comum, e os álbuns realizados pela polícia remontam um verdadeiro acervo de identificação de infratores. No entanto, em razão dessa ausência de previsão legal e de procedimento específico, os autores classificam o reconhecimento fotográfico como prova inominada e reiteram, que este deve obedecer por analogia às regras do reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Nos tribunais superiores, o emprego ordinário do reconhecimento fotográfico como meio de prova já foi matéria de ampla discussão, e o entendimento da jurisprudência era no sentido que as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuravam uma mera recomendação legal e não uma exigência absoluta. No entanto, a 6ª turma da respectiva corte, revisitando o tema, propôs uma nova interpretação deste artigo, em defesa da obrigatoriedade da observância ao artigo quando da realização do reconhecimento fotográfico. Ainda assim, mesmo existindo esse entendimento, os reconhecimentos informais realizados em desconformidade com a lei são práticas comuns. A subseção 5 vai trazer o dado de que o CONDEG, é uma entidade que reúne defensores públicos de todo o país, realizou um levantamento inédito mostrando que 83% dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico no Brasil são negros. Constatou-se ainda que o perfil dos cidadãos considerados suspeitos, vítimas dos equívocos provocados pelo reconhecimento fotográfico, na maioria das vezes são os mesmos. São jovens, negros, pobres e periféricos. Posto isso, o reconhecimento fotográfico é uma prova revestida de legalidades e, em certa medida,
induz a vítima em erro, além de reforçar frente à sociedade civil o estereótipo de criminoso concebido pelas instituições penais. Como resposta, delineou-se que o reconhecimento fotográfico realizado em inquérito policial é uma prova revestida de fragilidade, precariedade e falibilidade, levando em consideração que no Brasil o racismo estrutural está notadamente alojado nos discursos e práticas hegemônicas da sociedade e do Estado. Ademais, sobre a população negra, ainda recai a desvantagem do estereótipo de pessoas criminosas, resultante de uma construção social baseada na hierarquização de classes, segregação de raças e seletividade punitiva. Por fim, como principal resultado, o estudo observou que o racismo estrutural contribui diretamente com a seletividade punitiva presente nas investigações criminais, especialmente na execução do reconhecimento através de fotografia. Muito obrigada!